Tá, hoje é dia de tema diverso e vamos pegar aqui a pergunta do Dericão. O Derek fez a seguinte indicação de tema para a gente falar sobre a Bíblia ser profética e por que tem tanta interpretação e tradução da Bíblia. E como é que a pessoa lida com as diferenças disso. A Bíblia ser um livro profético não seria nada tão estranho assim. É bem peculiar, na verdade, a gente imaginar que Deus deixaria algo escrito e que ele não faria profecia sobre o futuro para validar que aquelas inscrições são verdadeiras. Se a gente parar para analisar o contexto geral bíblico, a gente vai ter diversas situações em que profetas passaram pela terra e anunciaram várias coisas para as pessoas que aqui na terra estavam. Só que nem todas essas coisas se cumpriram no período em que elas viveram. Se a gente olhar para Abraão, por exemplo, Abraão tinha a promessa dada por Deus de que as nações do mundo seriam benditas nele e de que ele seria o pai de muitas nações. E hoje Abraão, ele é só o berço tanto de toda a Arábia, né, de toda a religião árabe, a parte islâmica, quanto o cristianismo e o judaísmo. Então são as três maiores religiões do mundo e todas as três maiores religiões do mundo são abrâmicas. Então há uma profecia que Deus fez para Abraão que se cumpre nos dias de hoje. Abraão não viu isso acontecer, ele não viu essa profecia se cumprir, mas se cumpriu. Então, assim, esse é o grande ponto de Deus. Deus faz profecias, promessas que às vezes nós não vemos cumprir. E boa parte delas, ou as mais verdadeiras das promessas que Deus faz, raramente nós vemos elas se cumprindo. Então, por exemplo, você tem Moisés recebendo a profecia de que vai levar de volta o povo para Canaã. E Moisés não vê Canaã, ele morre antes de entrar. E assim, é legal porque na realidade a gente tem a impressão de que todas as profecias dadas por Deus, elas se cumprem naturalmente com o tempo. Então, por mais que as pessoas, os céticos dizem, né, os ateus e os agnósticos dizem que é tudo uma invenção, que é uma mistura de coisas, a gente ainda tem dentro de nós a certeza de que é fato, além da nossa fé, claro, pela validação das profecias que se cumprem hoje. Por exemplo, o rio Eufrates secando. O rio Eufrates está secando de verdade e é a profecia de que ele vai secar antes de Jesus voltar. As luas de sangue que começaram a acontecer várias e várias e várias. Aí a astronomia disse que era um fenômeno natural que acontecia sempre, mas a lua se tornou sangue conforme as profecias. Nas profecias bíblicas citavam vários fenômenos naturais e acontecimentos que aconteceram ultimamente. Nós temos outras profecias aqui, eu até anotei, restauração de Israel, que depois de toda aquela guerra, de todo aquele BO, foi restaurado Israel. Então, sim, é uma profecia bíblica. Retorno dos judeus a Israel. Então, algumas profecias bíblicas já diziam em Jeremias e Ezequiel que o povo judeu seria expulso de Israel e que eles retornariam a Israel. Então, assim, é interessante que todos esses conflitos eles poderiam muito bem não acontecer. Os judeus poderiam ter sido espalhados pelo mundo e não voltado para Israel nunca mais, mas não. Esse retorno dos judeus a Israel é bíblico, é uma profecia, portanto aconteceu. O aumento de conflitos e guerras, mudanças climáticas e fenômenos naturais, tudo isso, Lucas 21, Mateus 24, são profecias que Cristo fez, profecias que estão na Bíblia e todas elas estão se cumprindo. Então, sim, a Bíblia é um livro profético. E uma coisa que eu falo é que nós, como crentes, como cristãos, nós deveríamos dar muito mais valor às profecias bíblicas do que às profecias dadas pelo dom da profecia, sabe? Por pessoas. E por que que eu falo isso? Não é porque eu estou descredibilizando o dom das pessoas ou falando contra o dom de profecia, não é isso. Eu creio no dom de profecia, eu sou de um berço pentecostal e eu falo para vocês o seguinte, que mesmo você crendo nas profecias dos homens, às vezes nós damos tanto valor para elas que nós esquecemos das profecias de Deus. Mas profecia vem pelo dom da profecia é dada por Deus. Sim, é dada por Deus, mas também existe falso profeta. E entendendo do campo espiritual, a gente sabe que muito bem que uma pessoa que é usada por Deus, quando ela não é, ela fica meio conturbada. Ela fica triste. Porque uma pessoa sempre é usada por Deus, de repente não é mais. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai parar, falar, ó, não tô tendo nada, não tô tendo visão nenhuma, não tô recebendo nada, ou ela vai continuar agindo por conta própria?
E isso é um grande problema. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a profecia dada pelos homens. E por isso nós temos que valorizar a profecia bíblica. A profecia bíblica, ela é a única que não falha, ela é a única que não volta, ela é a única que não dá errado, ela é a única perfeita, é a profecia bíblica. Vocês podem procurar qualquer outra, a única perfeita é a profecia bíblica, tá? Então você pode falar que um monte de coisa que eu escuto falar na minha igreja, principalmente sobre pão quentinho e tudo mais, que eu discordo completamente. A palavra de Deus é a Bíblia e acabou. Não tem conversa. Você pode pregar no púlpito revelado pelo Espírito Santo, as dores da igreja, concordo. Mas de fato mesmo, a palavra de Deus é a bíblica e não tem conversa. A profecia de Deus é a bíblica e não tem conversa. E acabou a conversa aí. Por isso que eu falo, profecia, Bíblia. É, as profecias estão se cumprindo nos dias de hoje. A restauração de Israel do templo está acontecendo. As novilhas vermelhas já estão em Israel. Nós já temos previsões certíssimas sobre a volta de um templo. Eles já estão se preparando para a construção de um novo templo em Israel. Tudo isso é profético. Tudo isso é profético. Então, assim, não dá para falar que a Bíblia falha em alguma profecia, porque ela não falha, ela acertou todas até agora. E muito louco vai continuar acertando. Por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente crê. Evitar dar crédito demais para profecias humanas, profecias do dom, e começar a dar mais crédito para as profecias bíblicas. Porque aí a gente vive melhor e quebra menos a cara, né? Quebra menos a cara. Porque tanta interpretação barra traduções da Bíblia, e como é que eu lido com isso? E as diferenças e etc. A interpretação bíblica, ela vai ter um monte mesmo, porque todo mundo que lê tem uma interpretação pessoal. Fora que tem aquela galera que quer justificar o próprio erro, né? E, inclusive eu tava conversando com uma pessoa recentemente, eu até zoei, eu peguei e falei assim, mas na verdade mesmo, a Bíblia ensina que se você pecar, você tem que cortar um membro fora. E a Bíblia também ensina que quando você casa, vocês dois se tornam um só. Então, se o seu marido ou sua esposa, depois que você casar, te fizer pecar, é só você matar ela que tá tudo certo, você tá arrancando seu membro fora. A Bíblia. Você entende o que eu tô querendo dizer? Então, é óbvio que isso aqui é distorcido. Só que se a pessoa tá se sentindo bem com aquela interpretação, ela vai tomar como verdadeira. Então, assim, aí surgem, né, igrejas LGBTQIA+, que defendem a homossexualidade, né, num contexto geral, dentro da igreja. Que eu vou falar só colocando entre parênteses aqui, o problema não é a homossexualidade. O problema é você praticar aquele ato que Deus condenou, porque Deus condenou, Deus automaticamente já deixou escrito que um homem não deite contra um homem. Ele explica isso, a Bíblia inteira tem esse contexto dado por Deus. Então, assim, aí o que que acontece? Aí criam-se vertentes de interpretação bíblica a respeito disso, para poder dizer que isso estava errado. Então, assim, a tradução não é isso, Malacói, a palavra em hebraico não quer dizer isso, e aí eles vão buscar um monte de outras informações e conectar ponte atrás de ponte para tentar justificar o próprio erro na interpretação bíblica, tá? Então isso acontece muito. A pessoa lê a Bíblia, interpretar de um jeito porco, só para poder falar que ela pode fazer aquilo que ela quer. E isso acontece muito. Tá acontecendo entre os luciferianos. Eu tô vendo um idiota falar um monte de bosta na internet. Falar assim, ah não, porque na Bíblia não há um momento que Deus fala que ele é o único Deus. E inclusive vou até falar aqui para vocês. Eu tava num culto recentemente, pedi até pro Leonardo mandar para mim. Ele mandou aqui para mim, onde foi? Isaías 43, verso 10. Isaías 43, verso 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, quem escolhi para que saibas e creiais em mim, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Precisa ser o quê? Um gênio de hermenêutica, um gênio de interpretação, para saber que só existe um Deus. Só que aí vem um babaca falar um monte de besteira na internet, falando que Deus, ele nunca falou que ele é o único Deus. Não só ele, tá? Tem vários estudiosos. Eu assisti uma série na Netflix que o cara falava, Deus nunca disse que não existia outros deuses. Cara, tá lá. Você entende? Então, assim, interpretação bíblica vai ter um monte, porque tem um monte de gente querendo um monte de coisa. Então, tem uma igreja que não quer deixar o fiel dele embora da igreja, ele vai interpretar a Bíblia de um jeito que vai fazer que o fiel não vá embora. Tem uma outra igreja que quer que tenha batismo de criança, então vai interpretar a Bíblia falando que batismo de criança pode. Quem não quer fala que não pode, mas eu interpreto a Bíblia que não pode.
Então, assim, tudo depende do que você quer. Interpretação depende do que você quer. Por isso que literalidade do texto é perfeito. E quando a gente fala sobre salvação, sobre temor, sobre Deus, normalmente todos os textos são literais. Agora, nenhum com relação a costume, a costume de vida humana, é literal. É tudo interpretação. É tudo interpretativo. Então, poucas coisas relacionadas às nossas atitudes são literais. A gente pode levar como literalidade de andamento todos os mandamentos dados por Deus em Levíticos. Só que aí os homens, né, hoje em dia, os cristãos, eles descaracterizam o Velho Testamento, descaracterizam a lei, falam que não tem relevância e querem buscar uma forma própria de servir a Deus. E aí eles buscam interpretações do Novo Testamento do que foi falado para criar costumes para eles hoje. É isso que eles fazem. Eu sei que pode ter ficado muito rápido o raciocínio, mas a interpretação ela sempre vai existir em um monte. Sobre tradução agora. Tradução da Bíblia ela é bem estranho de se falar de tradução, mas se você pega tipo duas, três traduções diferentes e colocar uma do lado da outra, você vai ver que não tem muita discrepância. Tem gente que acha que é um plano de Satanás para mudar a Bíblia, só que não é, porque na verdade não tem muita discrepância uma tradução da outra. O contexto é o mesmo. O contexto do texto é o mesmo. É tipo assim, você precisa ser muito, como posso dizer, muito conservador. Quem é muito conservador não vai aceitar uma nova tradução. E quem é leigo vai adorar uma nova tradução porque a nova tradução tenta aproximar o texto da sua realidade textual, da sua capacidade de entendimento. E isso ajuda muito. Ah, mas gera outra interpretação. Pode gerar outra interpretação do texto, sim, pode sim. Mas é que nem eu falei, a interpretação depende do que você quer. Sempre assim, sempre vai depender do que você quer. E nunca do que está escrito. E se for do que está escrito, aí a gente vai para a literalidade. E se a gente for pela literalidade, não tem como fugir do texto original. Tem uma Bíblia, eu vou deixar o link aqui na descrição, que ela é transliterada dos textos originais. Tem um link aí para você acessar ela. É muito boa, é fantástico para estudar, porque você pega a própria palavra em hebraico lá. E aí você consegue viajar no hebraico. E eu gosto. Eu gosto muito de ir no texto original para entender alguma coisa. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado, Derek, pelo tema sugerido. Obrigado para quem assistiu. E eu espero que vocês continuem acompanhando o canal. Eu ainda não estou bem para continuar gravando vídeo, mas eu falei que não ia parar. Então, tá aí. Deus abençoe por ter assistido até aqui. Falou e até o próximo vídeo.